Estudante da mediação tecnológica, vê como passa rápido. Já estamos na aula de número 2. Eu chamo a atenção de vocês uma coisa. Vocês percebam que nós estamos no século XVIII e já estamos falando da história da nossa região. Se você olhar aqui o Brasil ele é colonizado no século XVI. O século XVI vai ser a extração do pau-brasil, começa o processo do plantation, a cana-de-açúcar. O século XVII também nós temos a exportação da cana-de-açúcar. No século XVII começam-se a entrar no sertão brasileiro atrás das drogas do sertão. Começa um processo de exploração aqui da Amazônia atrás da droga do sertão, atrás de aprisionar os indígenas. Começa o processo de navegação da bacia amazônica. E aí, quando chega no século XVIII, o século XVIII, isso vai entrar em ebulição, principalmente o Vale do Guaporé. Por quê? Nós temos a descoberta do ouro no Vale do Guaporé. E o ouro do Vale do Guaporé, vocês já ouviram falar em fofoca do ouro? Quando dá uma fofoca e tudo? Rapaz, quando dá uma fofoca, gente vindo de tudo quanto é canto. E o Brasil estava numa grande fofoca do ouro. Era um português saindo de Portugal, vindo para o Brasil, doido, porque era colônia de Portugal, né? Doido para explorar ouro. Inclusive, lá em Minas Gerais, lá na região da capitania de São Paulo, nós temos a Guerra dos Emboabas. Entre paulistas, que eram esses bandeirantes, chamados de paulistas, e esses emboabas, esses estrangeiros que chegavam aqui no Brasil. E com isso as pessoas viram no Vale do Guaporé uma oportunidade. O Vale do Guaporé começa por um processo de exploração aurífera, começa por uma colonização de portugueses brancos, que eram brasileiros, descendentes de portugueses, escravizados africanos que foram trazidos para cá, e indígenas que aqui estavam, que eram seus povos originários. E com isso, nós temos um embate muito forte sobre esse processo de colonização. Que eu quero que vocês entendam isso daí, esse processo de colonização. Então, isso tudo está num processo de transformação, de ebulição, de modificação. Tá certo? Na tela para vocês, porque a aula de hoje, 2, nós iremos trabalhar. Eu sou o professor, não esquecendo, eu sou o professor Beto, hein? Sou o professor João Herbert, mas todos me conhecem como professor Beto. E eu vou trabalhar hoje a mineração do Vale do Guaporé, o Arraial de Pouso Alegre, as lavras faisqueiras de Cuiabá. É o assunto que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje aí. A descoberta de veios e aluviões auríferos, quando você ouvir essa palavra bonita, aurífero, está relacionada a ouro. Olha a bateia, o cara batendo. Será que aqui vai ter ouro nessa bateia? Essa descoberta de veios e aluviões auríferos datam ainda da primeira metade do século XVIII. E eu chamo a atenção de vocês para isso. Cabendo aos irmãos Fernando e Arthur Paz de Barros, que eram sertanistas lá de Sorocaba, vindo de São Paulo, os primeiros a descobrirem em 1734, nos locais chamados Arraiais de Santana e São Francisco de Xavier, ouro dentro da região do Mato Grosso. Aluno, vem cá. Cá comigo. O que chama a atenção aí? O que chama a atenção é que nós estamos em 1734. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Em 1734, já tinha sido até assinado o Tratado de Madrid? Sim ou não? Quem respondeu sim, levanta a mão aí. E aí, professor? Viu aí? Quem respondeu não aí? Levanta a mão. Não, não tinha sido assinado o Tratado de Madrid. Quem respondeu não, acertou, porque o Tratado de Madrid é assinado em 1750. Outra pergunta para vocês aqui.
em comparação à aula passada. Em 1734, quando essas lavras são descobertas aqui, já tinha sido criado a capitania do Mato Grosso? Hã? Já tinha sido criada a capitania do Mato Grosso? Sim ou não? Ai, não tinha sido criada a capitania. A capitania do Mato Grosso ela só vai ser criada 2 anos antes do Tratado de Madrid, em 1748. Então, também ainda não tínhamos a capitania do Mato Grosso. Aqui ainda fazia parte da capitania de São Paulo. Então, diante de mão, também ainda não tinha sido criado, instalado Vila Bela da Santíssima Trindade, que ela vai ser só 2 anos depois da assinatura do Tratado de Madrid, em 1752. Então, é isso que eu quero que vocês observem. A data ela serve para nós observarmos isso, não para decorar a data, tá? Mas para observarmos isso, que os caras, no início do século XVIII, já descobrem ouro aqui para essas paragens do poente. E começa o processo de exploração. Só que tem um porém. Essa região não era como eles acreditavam. Não era um vazio demográfico, não era um vazio demográfico. Essa região já tinha habitado os povos originários. E aí, será que foi pacífico essa vinda deles para cá? Vamos ver nos próximos capítulos. Na tela para vocês. Olha aí. Aí é uma representação do bandeirante chegando aqui nessa região. Esse contato com esses povos originários. Será que essas monções, essas entradas, essas bandeiras, elas foram de formas pacíficas? Será que os arraiais que são criados, as missões que são criadas, foram de formas pacíficas? Tudo isso nós vamos estar aqui nessa região, na tela aí. A produção de lavras de faisqueira de Cuiabá já estava em decadência. Lá em Cuiabá já estava em decadência. O que motivou a formação de entradas e bandeiras de sertaneja pelo campo do Mato Grosso, devido às densas florestas onde ocorre o rio Jauru e o rio Guaporé, cujas terras se abrigavam os índios parecis. Há um porém, há um empecilho para o português. Alguns indígenas vão ver a ameaça de seu povo e vão tratar esses portugueses de forma hostil. Olha esse relato. Olha esse relato aí. Mas é um relato lá do início do século XIX. Conforme relata o Barão de Melgaço, Augusto João Manuel Leverger, 1802 a 1880, houve um pedido da capitania de São Paulo, uma providência de eliminar, através de guerra justa. Será que essa guerra é justa, gente? Contra os indígenas? Será que eram guerras justas? Mas se chamava legalmente de guerras justas. Os índios Paiaguá, que provocavam morte, terror e pânico entre a população de Cuiabá e Mato Grosso. Nesse conflito, quase foi dizimado o povo parecis, que passaram a ser utilizado como mão de obra da extração mineral. Meus queridos alunos, a vinda dos portugueses para cá, e aí nós temos relato do governador da capitania do Grão-Pará, nós temos relato do próprio Dom Antônio Rolim de Moura, quando ele fala do contato com esses povos indígenas. Não foi fácil para esse povo. Esse povo era tido como empecilho para esse tal de progresso, que era essa busca da riqueza. Se eu vou buscar riqueza, esse indígena, ele é um empecilho, porque ele não vê que aquilo dali é uma coisa valiosa. Para o indígena, o ouro não passava de um pedaço de cascalho no rio.
Não tinha valor para ele, comercial. Ele não estava imbuído dentro do sistema capitalista, mas para o português, que estava imbuído dentro desse sistema mercantilista, capitalista, metalista que se vivia neste momento, tinha um valor enorme. Então, se tinha valor comercial, a vida humana era o que menos importava. Dizimar, atacar, aprisionar por guerra justa, era possível dentro dessa região. E muitos desses povos foram completamente dizimados. Na nossa história, nós temos muito isso. Os Uaris, os Uajuru, os Sintalargas, os Urueuauau e tantos outros povos que foram atacados e sofreram dizimação. Aqui, em Porto Velho, com a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, caripunas, caritianas, parecis daqui dessa região, foram povos que foram basicamente exterminados. E tudo isso em nome dessa, olha aqui, em nome desse processo colonizador que se vem nessa imagem aqui, esse processo colonizador. Na tela aí para você. Tá? Esse processo colonizador deste povo que trazia para cá. Traz aqui para mim. Aqui era o retrato do que seria Vila Bela. A mão de obra escrava para o trabalho. Aqui está mostrando um colono branco trabalhando. Dificilmente o branco trabalhava. Provavelmente, se ele aparecesse, ele aparecia com chicote na mão. A mão de obra, quem trabalhava, era mão de obra escrava, africana, escrava indígena. Na tela. A provisão de 6 de março de 1732 passou a oferecer condições para a ocupação do novo sítio de mineração descoberto em 1734. Coube ao tenente-mestre de campo, general Manuel Reis de Carvalho, o comando de uma milícia de 842 soldados e aprisionou 266 índios, indígenas, que nós chamamos hoje, e matou cerca de 600 outros. 600 de cara já perderam a vida. 266 foram aprisionados. E quantos morreram só pelo simples contato desse homem branco? Morreram com doenças, epidemias trazidas por aqui. Olha aí, ó, um retrato do que seria Vila Bela, do que seria esse processo de colonização aqui dessa região. Desses escravizados trazidos para cá, para exploração. É por isso que estou entendendo, queridos alunos, que nós temos aqui na mediação vários alunos remanescentes quilombolas. Vocês estão entendendo como é que se dá o processo da história do povo de vocês a chegar até esse momento onde está? Passou por um processo muito longo, de trazida para cá, para o Vale do Guaporé, de exploração e de abandono, porque foram abandonados aqui. E de resistência, claro, que diria Teresa de Benguela, a líder quilombola do quilombo do Quariterê, do quilombo do Piolho. Que nós vamos ver uma aula específica sobre ela. Na tela para vocês. A exploração do ouro do Mato Grosso levou os mineiros e fascadores para uma região ribeirinha, ao Guaporé, onde foi fundado o arraial de Pouso Alegre. Pouso Alegre é fundado. A mão de obra empregada era escrava e indígena. Havia entre esses fascadores grande quantidade de escravos que deveriam entregar cotas fixas aos seus senhores. Olha aqui. E aí? Aqui o retrato de pessoas bebendo água no rio.
Aqui o retrato de indígenas que estão provavelmente trabalhando para eles e eles trazendo por dentro da mata. E aqui eles fazendo a prospecção, olhando ver se esse rio tem metal precioso. Existe ouro ou diamante a ser explorado. Os recursos técnicos utilizados nas empreitadas mineradoras eram rudimentares. Era basicamente a enxada, a bateia, sendo utilizadas alavancas, almucá, cafre, marreta, carumbé e bateia. Era o material que eles utilizavam para quebrar, para peneirar, para poder batear, para saber se tem ouro, se vai aparecer metais preciosos ali. O rápido esgotamento das faiscadeiras eram remediados pelos sucessivos achados de outras tantas durante o século XVIII. Faiscadeiras é porque ali tem fagulhas de ouro, faísca de ouro. E eles iam lá, geralmente esse ouro é de aluvião, eles estão na margem do rio, eles iam lá, bateavam e tiravam o que podia, acabou, não tem mais, não conseguimos achar, manualmente não se conseguia achar mais. Eles partiam para outro local. Chegava lá, novamente, bateia, tira e tal. Não tem, achou. Então, como se estava achando uma atrás da outra, essas faiscadeiras, quando se esgotava, elas eram substituídas por outras. E assim eles iam nessa empreitada deles por tudo quanto é canto. Olha aí na tela de vocês. A produção do ouro foi desta forma a força que impulsionou a vida do colono no Vale do Guaporé. Desse colono que vinha dentro dessa característica de bandeirantes. Bandeirantes, eles tinham várias missões. Eles tinham a bandeira de prospecção, que era a bandeira que iria atrás de metais preciosos. Ele tinha a bandeira de preação, que era a bandeira que ia aprisionar indígenas, ou até quilombos. Eles tinham bandeiras que iam atrás de drogas do sertão, vários tipos de bandeira. E eles tinham bandeiras que iam só para destruir determinada área, para matar indígenas, para liberar aquela área. Apesar de os paulistas quererem contar uma história heróica dos bandeirantes, eles tiveram uma entrada dentro da floresta, mas não foi tão de forma heróica, não. Muita morte, muita dizimação, muita miséria, muitas doenças, muitos estupros ficaram no caminho por onde passaram esses bandeirantes. O trabalho nas minas era altamente insalubre, provocando um rápido desgaste dos trabalhadores e levando à necessidade rápida de uma reposição dessa mão de obra. Vem cá comigo, aluno. Você sabia que a média de vida no Vale do Guaporé era em torno de 6 a 9 meses? De tantas doenças endêmicas, de tão insalubre que era essa região? 6 a 9 meses? Era uma região muito insalubre, era uma região muito difícil, era uma região muito complexa. E eles estavam lá, de 6 a 9 meses, e precisavam ser substituídos constantemente. Constantemente eram substituídos por outra mão de obra, por outros trabalhadores, por outros escravizados. Percebam isso? Na tela. Aí um garimpo mais moderno, trazido para vocês, aí
uma matéria da Carta Capital que fala sobre essas garimpagens. A produção das minas do Guaporé entrou em decadência nos últimos 30 anos do século XVIII, onde a produção não foi acompanhada por adaptação e reordenação das forças produtivas. Então, entra em decadência. Nós estamos aqui nos últimos 30 anos do século XVIII. Ou seja, vocês já perceberam que o último 30 anos do século XVIII é justamente o período que se está construindo o Forte Príncipe da Beira? Se o Forte Príncipe da Beira é construído para a defesa das fronteiras do Vale do Guaporé e principalmente do ouro que passava ali no Vale do Guaporé, qual foi realmente a função do Forte Príncipe da Beira? Praticamente quase nenhuma. Não entrou em conflito, não entrou em guerra, era mais um monumento para assustar o vizinho castelhano, o vizinho espanhol. E aí começou a entrar em decadência. Essa exploração aurífera que começa no início do século, nos 30 primeiras décadas do século XVIII, chega nas últimas 30 décadas do século XVIII, ela começa a decair. A decair, não tem mais ouro. As epidemias também começam a ser assoladas, começam a ser atacadas. A malária, febre amarela, beriberi, outras doenças, várias doenças tropicais que nós temos aqui, que nós vamos ter uma aula para falar sobre essas doenças, elas começam a atacar de uma forma mais consistente. E com isso, esse colono que vem para cá, ele precisa ir embora, ele precisa abandonar essa região. A região ela vai novamente ser abandonada. Alguns escravizados que tinham fugido desse domínio para os quilombos e para os rios afluentes do Rio Guaporé, começam a retornar para o Rio Guaporé. Porque agora não tem mais o português para explorar. Então, final do século XVIII e até metade do século XIX, o Guaporé foi uma região que não teve tanto atrativo para a coroa portuguesa. E ele é abandonado. Na tela. Nós temos, com o declínio das lavras do Guaporé, a região não atraiu recurso nem estímulo para a fixação de uma prática agropastoril. Não se teve agricultura para cá como se tinham as grandes plantações para o Sudeste. Não se tem isso daí. Volpato trabalha muito isso na sua pesquisa, voltada para a exploração, tendo ocorrido o seu isolamento geográfico, sua fama de região insalubre, que eu estou falando para vocês. E com isso, Vila Bela da Santíssima Trindade, que até então tinha passado por essa colonização portuguesa, Vila Bela é abandonada. O ouro é abandonado. Agora, em Vila Bela, restam os remanescentes quilombolas, os remanescentes da escravidão, da exploração, que vão ficar lá. Na tela. A região passou, então, por um intenso processo de descolonização. Ela não passou no início lá pelo processo de colonização? Olha aí, ó. Agora, ela vai passar por um processo de descolonização. Alunos, o Guaporé é algo interessante. Ele é algo interessante. Esse slide ele nos traz uma reflexão muito grande. Primeiro, os portugueses eles começam a adentrar no Vale do Guaporé de uma maneira muito consistente. Eles adentram no Vale do Guaporé de forma muito consistente. O que traz esse colono para o Vale do Guaporé? Eis a pergunta. O que traz esse colono para o Vale do Guaporé é justamente a exploração do ouro. Porque nós precisamos
como nós estamos estudando história de Rondônia, nós precisamos entender como é que esse colono, o primeiro momento que esse colono chega no Vale do Guaporé. Chega para colonizar, tá? Porque até então, o Vale do Guaporé, Rio Madeira, Rio Mamoré, Rio Guaporé, eram passagens de pessoas em expedições. Expedições para fazer mercado, expedições de aprisionamento dos indígenas. Agora, nós chegamos no século XVIII e vamos nos deparar com um processo de colonização do Vale do Guaporé para extração do ouro. Eu estou extraindo ouro do Vale do Guaporé. Qual é a mão de obra? Outra característica que nós temos que observar. Qual é a mão de obra utilizada para a extração do ouro? O indígena, ele era utilizado como mão de obra escrava, mas a mão de obra para a extração do ouro foi basicamente negra. Os negros que vão ser trazidos num processo de domínio, de escravidão, um processo que vai fazer com que esse povo seja altamente explorado. Essa exploração, ela vai passar por este processo que vai dar uma característica do Vale do Guaporé. Quando a gente olha a festa do Divino Espírito Santo no Guaporé, ou Forte Príncipe da Beira, a gente para e pensa, quem foi que fez isso? Quem construiu isso? Quem construiu Vila Bela da Santíssima Trindade? Alguns historiadores trabalham muito essa questão do herói, do personagem. Mas a mão que constrói não é a mão do herói. A mão que explora o ouro não é a mão do herói que está ali, que foi forjado, não. A mão é a mão do explorado, do escravizado. Foi a mão que construiu o forte, foi a mão que construiu Vila Bela da Santíssima Trindade no século XVIII, foi a mão que construiu outras fortificações no Vale do Guaporé. Se o Forte Príncipe da Beira está lá naquele momento, teve mão de obra escrava na construção dele. Ou você acha que os portugueses iriam carregar essas pedras tão pesadas? Teve todo esse processo de exploração. E o Vale do Guaporé, o século XVIII, ele passa por isso. Só que ele chega num momento que ele não tem mais o que ser sugado do Vale do Guaporé. Ele não apresenta mais o ouro de aluvião. Está escasso o ouro do Vale do Guaporé. O que os portugueses vão fazer? Primeiro, Vila Bela da Santíssima Trindade deixa de ser a capital do Mato Grosso. A capital do Mato Grosso se transforma em Cuiabá. Cuiabá passa a ser a capital do Mato Grosso. Segundo, eles começam a abandonar a região. Começam a abandonar a região. Não é mais a capital, não tem mais a estrutura agropastoril, eu não tenho mais uma plantação, o que eu vou fazer aqui nessa região? Eles começam a abandonar essa região e ir embora. E agora, o escravizado negro que estava nos quilombos, ele volta para a margem do Guaporé. Ele forma o que vocês estão aí, nessa região, os remanescentes quilombolas, que se encontram aí nessa região. E economicamente, essa região só vai voltar a ter importância na metade do século XIX. Lá na metade do século XIX, sabe por quê? Porque nós vamos ver lá para frente, na metade do século XIX, se é descoberto o látex aqui na região, a borracha. Aí essa região passa a ter grande importância. Aí nós entramos no século XIX, nessa ebulição, depois no final do século XIX nós temos um processo de migração de nordestino para essa região. Agora nós temos uma nova fase, mas isso nós iremos trabalhar em outras aulas com vocês sobre história de Rondônia. Volta o slide aí, vamos fazer novamente a leitura do slide. Olha o que o slide fala. A região
passou então por um intenso processo de descolonização. Vamos até apagar aqui para a gente entender essa palavra de descolonização. Se a região foi colonizada e em um período se foi feito Vila Bela da Santíssima Trindade e outras cidades, agora ela está no processo inverso, ela está no processo de descolonização. A decadência foi se instalando até que, com a transferência da capital de Cuiabá, lembra? Vila Bela da Santíssima Trindade não é mais a capital. Agora a capital é Cuiabá. O Vale do Guaporé passou a ser uma região notoriamente esquecida. A coroa portuguesa não tem mais importância, o Vale do Guaporé para a coroa portuguesa. Povoada somente por negros descendentes dos escravizados. Vamos tirar essa palavra escravo, porque eles não eram escravos, eles eram escravizados, porque eles não queriam ser escravos. Que ali permaneceram. Aquilo que eu falava para vocês, esses escravizados permaneceram nessa região. Então, alunos, aqui nós estamos nessa viagem. A história de Rondônia, ela traz essa viagem para vocês, porque nós trabalhamos aqui na mediação tecnológica com indígenas, com quilombolas, com ribeirinhos, com assentados, com poceiros. Nós trabalhamos com esse público. E vocês precisam entender, através de nossas aulas, como é que se dá esse processo de construção do nosso Estado. Século XVIII acabou. Com o ouro, acabou. O Forte Príncipe da Beira, que foi construído dentro do monumento ainda no século XVIII, 1783, olha ali, quase no final do século XVIII, o Forte Príncipe da Beira já não tem mais importância para uma defesa do ouro da região. A região começa a ser abandonada. O Forte Príncipe ele vai passar pouco tempo dentro de sua ação primordial, ação grande. Agora, o Vale do Guaporé está sendo apenas de indígenas e quilombolas. Há um período curto de paz até chegar ao século XIX. Porque quando chegar ao século XIX, a coisa vai estourar novamente com a descoberta de látex na Amazônia, que vai ser o chamado primeiro ciclo da borracha. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, porque a nossa aula se encerra por aqui, dentro desse entendimento de vocês, do Vale do Guaporé. Até a próxima aula.